Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é da nossa ouvinte Cida, da cidade do Guarujá. Ela pergunta ao pastor: Pastor, o que é batismo com o Espírito Santo? E ainda pergunta mais: a pessoa que é batizada, o que ela sente, pastor? Porque na igreja em que eu congrego, falam em línguas todos ao mesmo tempo e eu não entendo nada. Antes de entrar na pergunta da nossa consulente, nós queremos dizer, à luz da Bíblia, que quando Jesus estava para retornar ao céu depois de ressuscitado, ele se reuniu com os discípulos explicando-lhes os últimos pormenores do seu ministério. Isso está registrado em Lucas, capítulo 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a pergunta: o que sente uma pessoa batizada com o Espírito Santo? Ela sente um revestimento de poder. Era o batismo com o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes e revestiu os quase 120 irmãos reunidos no cenáculo. Jesus se referiu ao Espírito Santo e à sua obra dizendo, isto antes de subir ao céu, ele declarou em Atos 1, 8 e 9, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. 10 dias depois da ascensão de Jesus, desceu o Espírito Santo sobre os que estavam reunidos no cenáculo. Isso está registrado em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, respondendo sua pergunta, aí está o que é o batismo com o Espírito Santo. E é a manifestação do poder sobre os que receberam esse batismo, e esse poder é para que o cristão possa ser um cristão ativo e ser uma testemunha de Jesus onde ele estiver, como disse em Atos 1 e 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que ocorre na sua igreja é que os irmãos não estão orientados como proceder quando recebem a manifestação do Espírito Santo, porque está escrito que o que fala a língua estranha, essa pessoa não fala aos homens porque ninguém o entende, e em mistérios fala com Deus. É o que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 23, 27 e 28. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estás loucos?
E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Fale consigo mesmo e com Deus. Ora, se uma pessoa que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, como poderia a irmã entender? O que está faltando na sua igreja é o que Paulo recomendou. 1 Coríntios 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então a Bíblia explica muito bem o assunto em 1 Coríntios, capítulo 14. Todo o capítulo, Paulo chegou a dizer, eu preferia falar 5 palavras na minha linguagem, que fosse entendido do que 10.000 numa língua que ninguém entendesse. Então, se houver intérprete, ele pode se comunicar em voz alta para que todos entendam a mensagem. Não tendo, fale consigo mesmo e com Deus. A próxima pergunta é do ouvinte Orlando. Ele diz aqui que assistiu pela internet um vídeo com o testemunho de uma mulher que foi arrebatada e conheceu o inferno. E diz mais, que lá, quando chegou, um demônio se dirigiu a ela e disse que todos que assistem TV vão para lá. E aí o Orlando, então, pergunta ao pastor, é verdade isso, pastor? Não é verdade. Essa suposta ida ao inferno é mentira do diabo. João 8,44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se achou na verdade. Quando não há verdade nele, ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Isso está repetindo em João capítulo 8, versículo 44, e são palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, esta ida ao inferno, permita-me corrigir, não é arrebatamento. Arrebatamento é o que teve Paulo e descreve em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ninguém é arrebatado para o inferno. Arrebatamento é para os cristãos, e Paulo aqui está passando por uma experiência, e ele declara então com toda a sua capacidade humana de descrever o que ele viu. E ele então disse, no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Aí está a diferença. Enquanto o servo de Deus vai para o paraíso, a pessoa do suposto vídeo foi conhecer o inferno. Ora, assistindo vídeos de pessoas que foram ao inferno, não poderia ter outra informação senão ligada ao diabo. Não veja mais estes vídeos que não o ajudam a edificar a sua vida espiritual, meu prezado consulente. Pelo contrário, esses vídeos conduzem a dúvidas. Edifique-se lendo a Bíblia Sagrada, estudando a Bíblia Sagrada, como diz o Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A próxima pergunta é do ouvinte Heraldo.
ele é da igreja Palavra da Vida. E aqui o consulente cita o caso de uma irmã que congregava em sua igreja e depois decidiu mudar-se para outra igreja, mas continua ainda dizimando na igreja que estava anteriormente. O consulente é obreiro desta igreja, que ela está dizimando, e ele deseja saber então a opinião do pastor. Ora, quando essa pessoa estava na outra igreja da qual era membro, certamente que o dízimo devia ser entregue lá. Agora, porém, mudou-se de igreja, é claro que o seu dízimo deve ser entregue à nova igreja onde ela está se congregando como membro. Então, permanecemos uma igreja por um período X, aquela igreja é que devemos dar dízimo. Mudou, é a outra igreja, onde vamos nos reunir como membros da própria igreja. Agora, cuidado com esse muda-muda de igreja. É preciso ter cuidado com esse muda-muda, porque às vezes vamos ouvir doutrinas diferentes, opostas à própria Bíblia, e é preciso que haja cautela para poder agir desse modo. Se possível, pedir o aconselhamento de um pastor idôneo que possa orientar nesse particular. A próxima pergunta é NQI, o nosso ouvinte não quer se identificar, mas ele pergunta ao pastor: pastor, qual a procedência deste congresso Gideões Missionários da Última Hora em Camboriú? Gideões Missionários da Última Hora, com sede em Camboriú, Santa Catarina, tem por objetivo principal a divulgação do Evangelho de Cristo no Brasil e no mundo. Para tanto, prepara e envia missionários em busca das almas. E segundo eles, estão com mais de 1.300 famílias sendo sustentadas no campo missionário, o que equivale a mais de 3.000 pessoas trabalhando em prol do Evangelho do Reino de Deus. E pela misericórdia de Deus, dizem eles, e apoio de contribuintes, voluntários, já estamos em mais de 30 nações, totalizando 54 projetos missionários. Além do trabalho de evangelismo, nossos missionários desenvolvem ação social. Ao longo dos anos, conseguimos levar mudança e qualidade de vida a muitas famílias. Não há como especificar em números quantas cirurgias realizadas, exames, distribuição de medicamentos, roupas, alimentos, meios de transporte, motos e carros e até moradias. Então, está de parabéns este órgão que trabalha como missionários e está fazendo bem em todo mundo. É coisa que muitos dos nossos ouvintes, até que já frequentaram lá o seminário, essa entidade em Santa Catarina, mas não tinham conhecimento da grandeza deste trabalho que estão realizando. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Eleni, da cidade de Praia Grande. Que Deus abençoe a nossa irmã. Tem feito aqui perguntas importantes, tem dado a sua contribuição ao nosso programa. Que Deus abençoe a Eleni. A pergunta de hoje da Eleni é: pastor, eu tenho a Bíblia edição católica e gosto de comparar a edição católica com a edição protestante. E ela cita aqui o livro de sabedoria, que existe somente na Bíblia católica, e ela cita aqui que tem algum capítulo, versículos, que fala sobre a idolatria e até a maldição de ídolos. E ela diz: pastor, quem sabe assim
os católicos não acordam, pastor? Quero dizer à nossa consulente que é oportuno informar que os católicos se fizeram uma interpretação da Bíblia segundo a qual há 3 tipos de cultos. Primeiro, o culto de idolia, prestado aos santos. Segundo, culto de hiperdulia, culto prestado exclusivamente a Maria. E terceiro, culto de latria, prestado a Deus. Logo, o católico que não pratica idolatria, alega que não pratica a idolatria quando se prostra diante de uma imagem e então recusa ser chamado de idólatra. Tal interpretação de 3 cultos, ou 3 tipos de cultos, não tem base bíblica, porque taxativamente o texto bíblico não deixa margem para essa interpretação. E um versículo só que eu vou citar derruba essa divisão aí em 3 tipos de cultos. Levítico 26, versículo 1. Não fareis para vós ídolos. Primeira proibição. Nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela. Agora, outro problema que a Bíblia proíbe: inclinação ou prestação de culto de joelhos. Quando alguém chega a uma igreja católica, se prostra diante de uma imagem e faz a sua petição àquela imagem. Então Deus está aqui proibindo terminantemente 2 coisas. Primeiro, não faça um ídolo para si. Segundo, não se prostre diante de qualquer ídolo, porque você está praticando, à luz da Bíblia, taxativamente um culto de idolatria, ou usando o termo grego, latria, que é o termo que define idolatria. Então, a Bíblia é muito clara em dizer também, avisando, que os idólatras não entrarão no céu. Capítulo 21 do livro do Apocalipse, versículo 8. Então, meu ouvinte católico, fique com a Bíblia, a sua Bíblia, nesse particular, de repelir a feitura de uma imagem, como também a prostração da imagem, está correto. Nesse particular está correto. E Deus é Espírito, está escrito em João 4:24, e aquele que o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. Então não há nenhuma representação material diante de nós quando prostramos nossos joelhos na igreja para adorar a Deus. A próxima pergunta é da ouvinte Adriane. Ela pergunta ao pastor qual a frequência do jejum na vida do cristão e a importância, pastor. A Bíblia não ordena com que frequência devemos ou deve uma pessoa jejuar. Não perca de vista isso. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído. Veja bem, só um dia era marcado para jejum, o dia da expiação. Está em Levítico 23, versículo 27, que também ficou conhecido como o dia do jejum, de acordo com Jeremias, capítulo 36 e versículo 6, e ao qual Paulo se referiu como jejum, Atos 27, versículo 9. Mas em todo o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, não há uma única ordem acerca de jejuarmos. Contudo, apesar
dessa colocação, a Bíblia está cheia de menções sobre o jejum. Fala não apenas de pessoas que jejuaram e da forma como fizeram, mas infere que nós também jejuaríamos e nos instrui na forma correta de fazê-lo. Muitos ensinadores falharam de maneira grave ao dizer que por não haver nenhuma ordem específica para o jejum, então não devemos jejuar. Mas quando consideramos o ensino de Jesus sobre o jejum, não há como negar que o Mestre esperava que jejuássemos. Você quer notar o que Jesus declarou em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então Mateus 6, 16 a 18 é o que está escrito como temos lido. Embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que ele esperava que nós tivéssemos essa prática. Ele nos instruiu até na motivação correta que se deve ter ao jejuar. E quando disse ao Pai que o Pai recompensaria a atitude por tal prática, que ela produz resultados então. Então aí está um ensino da Bíblia sobre o jejum. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Sirlei e também é sobre jejum. Ela pede para o Senhor falar a respeito do jejum de Daniel. O jejum de Daniel foi motivado por convicção religiosa, segundo a qual as refeições oferecidas no palácio de Nabucodonosor, o rei, eram primeiro oferecidas aos ídolos, depois que passavam para os demais. Ora, uma comida oferecida aos ídolos, havia ali um tipo de adoração àquele Deus que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem nariz, mas não cheira. E assim sucessivamente, como diz o Salmo 115. Logo, um alimento oferecido a um ídolo causava dores de consciência para os 4 jovens que tinham vindo como cativo da Judéia, de Jerusalém. Então eles pediram ao eunuco, como diz aqui Daniel capítulo 1, versículo 8 a 11, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que viria ele os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. E diz o texto bíblico que, fim dos 10 dias, se apresentaram e eles estavam mais gordos,
mais inteligentes do que os demais que tinham se alimentado à mesa do rei Nabucodonosor. Então Deus aprovou a atitude deles de recusar comer de uma comida que tinha sido já oferecida aos ídolos da Babilônia. Nós temos ainda a última pergunta de hoje, rapidamente, a pergunta do Júnior, de São Vicente. Ele diz aqui que ouviu falar que quando uma pessoa sobe o monte, a pessoa tem que estar correta em obediência a Deus, porque se estiver em desobediência, a pessoa que subir vai ter visões sobre o inimigo e até vai ouvir a voz do inimigo. Pastor, isso tem base bíblica? Não tem base bíblica. É propaganda falsa. A mulher samaritana, repetindo o que já dissemos, perguntou a Jesus qual era o lugar ideal para adoração. Se no Monte Gerizim, monte alto, ou no templo em Jerusalém. A resposta de Jesus foi negativa sobre os dois lugares apontados. Está em João 4, 21 a 24, que diz assim: disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade significa adorar com sinceridade, com honestidade. E Deus, então, pode ser adorado em qualquer lugar e não há lugar específico para que nos ouça. É fora do princípio bíblico.